Gente, boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas. Nós vamos dar início à nossa quarta semana de atividades, com mais uma aula síncrona. Na noite de hoje, nós temos a honra de receber o professor Diego Knack, que é um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor de História, graduado, mestre, doutor em História, pesquisa sobre a ditadura há muitos anos, teve tanto a dissertação como a tese premiadas, né? Inclusive a tese publicada como um livro de Ditadura e Corrupção, a partir do Prêmio Memórias Reveladas, e é um professor que tem uma ampla experiência na rede básica da educação, o que muito nos felicita de termos aqui uma pessoa que tanto tem a experiência na pesquisa com a temática, como também tem a vivência em sala de aula. Então, ficamos muito felizes, Diego, em receber você dessa noite. Esperamos que essa seja a primeira de muitas parcerias que venham se somar ao longo dos próximos anos, pesquisando sobre escola, sobre ditadura, no contexto do Rio Grande do Norte e do Brasil. E fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todo mundo que está tirando aí um dia, um tempinho aí do dia, né, depois desse retorno do feriado, para a nossa conversa. A Aline me apresentou de uma maneira que eu me sinto muito bem. É isso, eu sou um professor. Eu fui professor no Rio de Janeiro, na rede municipal. Aqui no Rio Grande do Norte eu atuo desde 2019. Eu trabalhei no Estado, trabalhei na rede municipal de Macaíba, fui professor substituto do IFRN e hoje eu sou docente aqui no IFRN, no Campus Lages. É uma alegria estar com vocês hoje. Eu espero que a minha apresentação contribua para o contexto do curso de extensão, né, da formação, que ela sirva tanto para pensar alguns pontos dessa discussão tão central para a ditadura militar, quanto para trazer questões do ensino, né? Eu sempre gostei de ouvir outros professores porque eles se defrontavam com as mesmas questões que eu, né? Os contextos mudam e a educação, de fato, é contexto, né? Depende de cada contexto, depende das condições objetivas. Mas, às vezes, vendo o que um outro professor faz, a gente tem uma ideia e aí a gente desenrola, né, no nosso contexto. Então, eu procurei fazer um momento aqui de conversa que trouxesse algumas referências da historiografia com relação a esse tema, mas também discutisse a questão do ensino, também discutisse como é que a gente pode levar isso para a sala de aula, esses temas que são tão traumáticos, né, tão presentes, que sem muita dificuldade caem na discussão político-partidária do dia a dia, não é? Num tempo em que há negacionismos, num tempo em que a escola é policiada, eu procurei margear um pouco essas questões para tratar do tema da resistência, que foi a proposta, né? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. O título, conforme proposto no programa, era esse, né? As formas de resistência da luta armada aos movimentos sociais e culturais. E aí eu destaquei essa palavra, porque eu acho que a gente precisa fazer uma primeira discussão sobre ela. O que é essa resistência à ditadura, né? O que é resistir? E há alguns apontamentos que a gente precisa fazer no meu entendimento. O meu objetivo é esse que eu já apresentei aqui, né, de trazer referências históricas e historiográficas e debater algumas propostas de atividade de ensino para ajudar aí nessa experiência do curso de extensão. E a discussão que eu trago primeiro, ela vai se amparar nos textos que eu indiquei anteriormente, mas antes de entrar na discussão propriamente dos textos, eu queria fazer essa primeira discussão, encarar, né, problematizar o que é resistência. O que é resistir a um regime autoritário? Uma referência bem conhecida é a da resistência francesa durante o nazismo, né? Há organizações civis que se armaram
e lutaram contra um inimigo que ocupou o território da França, né? A França foi dividida durante a Segunda Guerra Mundial, e há muitos relatos realmente heróicos, né? Para usar essa palavra um pouco polêmica, mas enfim, desse momento de resistência, para usar a palavra, ao invasor, né? Ao nazismo que subjugou a França durante a Segunda Guerra. No contexto da ditadura brasileira, esse termo ele está muito ligado ao período da abertura política. Um dos historiadores que é referência na área, o Daniel Arão Reis, ele inclusive questiona um pouco essa construção do que seria sido a resistência à ditadura. Em que sentido? Não, evidentemente, para dizer que não houve, né, resistência, para negar que tenha havido quem lutou contra o regime, né? Mas para evitar uma leitura muito simplificada de que a sociedade brasileira como um todo teria resistido à ditadura, né? Ora, a ditadura ela é um produto da sociedade brasileira, né? Os defensores do golpe da ditadura estavam e estão entre nós. Então, esse é um ponto que vai permear muito a minha fala aqui hoje. Eu acho que uma das grandes missões da sala de aula é torná-lo mais complexo. Há um perigo de fazer uma leitura maniqueísta do período da ditadura, né? Havia os bons que queriam a democracia e queriam a redução das desigualdades sociais, e os maus, né, que eram ditadores, né? E a gente precisa ter uma perspectiva mais complexa dessa questão, né? A sociedade brasileira produziu a ditadura. Os grupos e os interesses da classe dominante produziram um golpe, né, contra um regime popular, contra um governo popular, melhor dizendo, que foi o governo do presidente João Goulart, né? Representou a derrota daquele projeto político do trabalhismo, né? Isso teve um sentido histórico, né? E quando a gente vai ensinar sobre esse assunto em sala de aula, a gente precisa ter esse cuidado, né, de tornar essa leitura mais complexa. Então, Daniel Arão Reis, ele, quando fala de mito da resistência democrática, ele quer dizer que, no fim da ditadura, parece um pouco que a democracia entrou na moda. Como se a sociedade brasileira toda tivesse abraçado a democracia em meados dos anos 80, né? E agora estivesse pronto a deixar a ditadura para trás, enfim. Há um movimento aí de apaziguamento dos conflitos, né? Muito evidente. É isso que o Daniel Arão Reis chama a atenção, né? Que em vez da sociedade brasileira, no fim da ditadura, ter debatido quem apoiou o golpe, por que apoiou, que interesses defendiam, quem engordou durante a ditadura, né? A sociedade brasileira como um todo, né, escolheu um caminho mais apaziguador. Claro que isso não foi uma escolha deliberada, né, mas um processo social complexo. Eu me lembro agora que não sei se... o YouTube é um lugar muito interessante, né, que são coisas que a gente pode, inclusive, levar para a sala de aula. O historiador gosta de ver umas coisas antigas, né? Acho que todo historiador gosta. E em algum momento eu estava viajando com vídeos dos anos 80, do jornalismo daquela época, e eu vi um conjunto de vinhetas de carnaval, de meados dos anos 80. E a Rede Globo Televisão, que foi um órgão de comunicação que se beneficiou muito da ditadura militar, né? Estava fazendo a propaganda de que o carnaval daquele ano ia ser o carnaval da democracia, né? Igual aquela história da festa da democracia, quando há as eleições, né? É um pouco essa memória apaziguadora de que está falando Daniel Arão Reis, né? Então, essa ideia de resistência ela precisa ser complexificada no sentido de que a gente não pode
dizer que a sociedade brasileira toda resistiu à ditadura, sendo que a sociedade brasileira produziu a ditadura também. Setores da sociedade brasileira resistiram à ditadura e outros a produziram, né? Outra questão que outro especialista bastante relevante da área traz, que é o Carlos Fico, é o posicionamento que ele sustenta em um artigo relativamente recente, de que a ocorrência da luta armada, que foi uma das formas de resistência, né, ela criou uma forma de... ela se tornou um fato emblemático da ditadura. E que as pessoas tendem a narrar, o senso comum tende a se lembrar da ditadura como um período em que houve a luta do regime contra esses grupos armados. E ele chama a atenção como isso foi se construindo na memória, na filmografia, né, nos personagens. E o que ele chama a atenção é que essa leitura, que é também uma simplificação, né, ela não deixa revelar uma coisa muito importante, que era a enorme assimetria que existia entre esses dois polos, né? Ou seja, em nenhum momento a luta armada teve real oportunidade de derrubar a ditadura, me parece, né? Pelo menos é isso que mostram as evidências, né? Infelizmente, ou enfim, fatalmente, os grupos guerrilheiros eles foram brutalmente destruídos pela ditadura, né? Em certo sentido, a própria ditadura se beneficiava de uma certa supervalorização da capacidade de organização desses grupos, para justificar o aparato repressivo, né, do qual a Larissa falou no último encontro. Então, o Fico ele chama atenção para essa questão, né? É claro que a luta armada foi um movimento de resistência, é claro que ele foi relevante, é claro que ele explica uma expressão importante da luta política daquele período, mas ele sustenta que isso precisa ser situado historicamente com mais cuidado, né? Então, eu diria assim que o nosso caminho como professor, quando vai ensinar esse assunto, é tentar evitar os maniqueísmos, né? E as leituras somente dos polos, né? Ou seja, será que só existia dois caminhos? Ou você defendia a ditadura de forma entusiasmada, ou você a recusava de forma enfática e era uma pessoa que resistia à ditadura. Quando a gente vai pesquisar as trajetórias, a gente vai ler um pouco mais sobre o assunto, a gente vai percebendo que as realidades eram bem mais complexas, né? A historiografia vem destacando o quanto houve posturas de consentimento diante do regime estabelecido, né? Enfim, de medo, de incertezas, de mudanças de posicionamento ao longo do regime, né? E essa complexidade que a gente precisa trazer para as aulas de história, né? Claro que há aí o dever de memória, né? Para usar a expressão consagrada, né? Nossa sociedade foi fulminada por uma ditadura atroz, terrível, né? E é evidente que a gente precisa dizer isso, contar a história do aparato repressivo, contar a história das pessoas que lutaram, né? Mas a gente também precisa, enquanto professor, enquanto quem se põe a analisar esse período, a indicar as posturas ambíguas, né? Indicar instituições que, ora, apoiaram, ora, se beneficiaram da ditadura, em outras se opuseram, né? E alguns exemplos que os textos que eu indiquei, que a gente vai comentar aqui hoje, indicam nessa direção, né? Então, eu diria que é isso, a gente precisa encarar essa ideia de resistência, evitando essas simplificações, né? Eu acho que a história é também o lugar da complexidade, né? Enfim, de reconhecer que os processos históricos eles são complexos.
E é possível fazer isso na sala de aula, mesmo com muitas limitações, né, que às vezes a gente tem mesmo. Mas eu acho que isso é um ponto importante quando a gente vai falar desse assunto. Um dos primeiros textos que eu indiquei, né? Só fazendo um comentário, eu já tinha falado um pouco sobre isso, né? A historiografia vem indo nessa direção de complexificar essa leitura, né? Vem tratando do apoio, de quem apoia de maneira mais entusiasmada, quem faz um apoio mais velado, quem consente, no sentido de que não era exatamente a favor, mas também não se colocou ativamente contra, né? E vem entendendo as construções das ditaduras como combinações de força e consenso. Ou seja, a ditadura usou da força, usou do aparato repressivo, que vocês viram com Larissa, mas para se sustentar, a ditadura também se usou da lei, né? Usou de costumes políticos, usou de uma série de práticas já estabelecidas na sociedade brasileira. E várias correntes da historiografia mais recentes vêm reforçando esse aspecto, né? Eu cito especialmente o trabalho de 3 historiadoras, a Denise Hollenberg, a Samantha Quadra e a Janaína Cordeiro, que, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, né? A Janaína Cordeiro estudou as comemorações que a ditadura fez da independência, né? E como setores da sociedade aderiram a esses movimentos patrióticos, né? A essas datas comemorativas, e para ver ali expressões desse consenso, desse consentimento, né? Enfim, isso é apenas um exemplo, né? Então, eu acho que esse referencial ele é importante, porque ele torna a percepção sobre o que foi a ditadura e como nós saímos dela, né? A maneira pactuada que a ditadura terminou. A ideia de resistência democrática, se ela não é criticada, se ela não é situada historicamente, ela pode gerar um pouco a sensação de que o povo derrubou a ditadura, né? Embora essa ideia possa ser bem entusiasmante, assim, as evidências apontam no sentido de que os militares deixaram o poder, né? A nossa ditadura não foi derrubada da mesma forma que foi a Argentina, por exemplo, né? Aqui houve um pacto, né? Houve uma transição que manteve os privilégios dos militares, uma lei da anistia que não puniu os crimes, né? Que não permitiu que os assassinos e torturadores fossem julgados pelos crimes que cometeram. E isso gera desdobramentos na nossa democracia, porque quando não há julgamento, a percepção é de que não houve crime. E isso é uma sequela. Hoje, os negacionismos florescem de maneira mais forte no Brasil, porque a percepção popular, do senso comum sobre a ditadura é ambígua. Há quem tenha o conhecimento, enfim, há quem tenha mais referências de trajetórias, de pessoas que foram prejudicadas, mas há pessoas que simplesmente só têm as memórias apaziguadoras, as memórias confortáveis, né? Por quê? Porque os crimes dos militares não foram julgados, né? Enfim, e aí há um pouco essa percepção de que não houve crime. Feita essa primeira ressalva, eu queria ir agora aos debates, alguns apontamentos do texto, né? Para a gente poder orientar aqui a nossa conversa de daqui a pouco. Eu indiquei um texto do Marcel Ridente, que é um professor da Unicamp. Ele é o autor do Fantasma da Revolução Brasileira, que junto do livro do Jacó Gorender, O Combate nas Trevas, o melhor detalhamento de como a esquerda se esfacelou depois do golpe de 64, né? As organizações de esquerda criaram uma espécie de nebulosa, né? Um conjunto de constelações de pequenas organizações que são de complexo entendimento, né? Assim, porque é um quadro muito plural. Esses 2 livros são uma referência interessante para quem quer se aprofundar nesse assunto, né?
eles procuram mapear o que foi esse processo da fragmentação do domínio do PCB no campo das esquerdas, né? Enfim, havia também o trabalhismo, evidentemente, mas o PCB era uma atuação muito importante e se fragmentou depois do golpe, né? Também o Marcelo Ridente, no texto dele, faz essa indicação de que a gente deve estar atento a essa dinâmica de que a ditadura combinou ações de confronto, de coerção, de intimidação, com concessões, né? com construção da aparência de legitimidade. Não foi por outro motivo que a ditadura recorreu aos atos institucionais, né? Que tem um verniz de lei. Né? É um verniz mesmo, porque os atos institucionais ferem a ordem constitucional profundamente, né? Mas eles têm uma aparência, né, de legitimidade. Em alguns momentos da ditadura, o grupo dominante permitiu eleições, permitiu algumas expressões, né, que, evidentemente, quando saíram um pouco do controle, foram cerceados novamente. Então, essa combinação ela é muito importante para compreender o processo histórico da ditadura e também a relação com as resistências. Né? Larissa deve ter comentado com vocês semana passada que uma das formas de compreender a ditadura militar brasileira é como ela se construiu como uma coalizão em 64, né? E dentro dessa coalizão um grupo específico, a linha dura militar, né? Enfim, com apoio de empresários e tal, se tornou dominante e depois perdeu o poder. Né? É uma maneira de explicar. Do ponto de vista do lado da resistência, essa lógica de coerção e consenso é um caminho interessante de pensar, né? Como é que os militares foram combinando esses dois recursos. E o texto, ele vai enumerando, né? Ele trabalha, ele toca em alguns dos expoentes das oposições à ditadura. E aí, essas são referências importantes para quando a gente vai para a sala de aula, para que a gente dê rosto, né? Enfim, a esses movimentos. Outra coisa importante, né, é que o Marcelo Ridente, com relação à interpretação sobre o que foi a ditadura, ele se alinha à interpretação do Florestan Fernandes, que é de linha semelhante lá do trabalho do René Dreyfus também, de que a ditadura promoveu uma modernização burguesa no Brasil. Né? Ela foi uma contra-revolução nesse sentido, de que foi um movimento para evitar um crescimento, né, de consciência da classe trabalhadora e um movimento para que se pudesse gerar padrões de acumulação capitalista satisfatórios para a modernização do capitalismo. Né? Depois de fincar essas referências, ele avança um pouquinho em algumas dessas referências da oposição. Ele cita as dissidências do PCB, que eu já tinha mencionado aqui, e a questão da luta armada. Quando eu quis dizer que o professor Carlos Fico, eu vou pegar aqui um carregador rapidinho, que o professor Carlos Fico ele aponta para o fato de que a luta armada se tornou emblemática na leitura do passado da ditadura. Quando ele faz isso, ele não quer, evidentemente, diminuir a relevância histórica desse processo da luta armada, né? Mas só atentar para o fato de que havia uma assimetria grande entre esses dois polos, entre a ditadura e as esquerdas que tentavam, de alguma forma, se colocar diante de um regime truculento. A luta armada, a gente precisa recordar, né, que... Nos anos 60, uma parte importante dos organismos da esquerda queria uma revolução socialista, né? E pensavam formas diferentes de fazê-la. Isso é muito importante de ser dito.
Por quê? O modelo de sociedade que esses movimentos pensavam não era algo exatamente que se parecesse com a democracia liberal burguesa, né? Eram algumas alternativas até, em certo sentido, autoritárias, né? Mas era um instrumento de luta legítimo, né? E que ele é anterior ao fechamento do regime para algumas partes da esquerda, né? Uma leitura muito comum que as pessoas fazem é de que o AI-5 gerou a luta armada. E essa tese, se abordada dessa forma muito simples, ela é equivocada, porque as opções de luta armada elas são anteriores ao AI-5. O PCdoB, que foi uma das dissidências, né, do PCB, tinha feito a opção pela luta armada anteriormente, né? É claro que o AI-5 e o recurso cada vez mais extremo aos mecanismos de exceção facilitou, né, com que os grupos defensores da luta armada ganhassem adeptos, né? Porque os caminhos da luta institucional estavam sufocados, estrangulados, né? Então o AI-5 ele acelerou essas cisões, né? É realmente impressionante a pluralidade de pequenos grupos, né? O Ridente destaca especialmente a ALN do Carlos Marighella, né? Mas há uma grande variedade de grupos com várias influências, né? Alguns tinham. A gente tem que lembrar que depois da revelação dos crimes do stalinismo, a esquerda passou por muitas divisões, né? A União Soviética não era mais a única referência no campo do caminho a se seguir para a Revolução Socialista, né? Havia a experiência da China, havia o exemplo de Cuba, havia o Vietnã, enfim, havia muitas maneiras de se pensar essa luta, né? Isso é um dos pontos que o Marcelo Ridente indica como ação de oposição. E que, evidentemente, depois do AI-5, o caminho da luta armada se tornou a única alternativa para alguns, né? E o fim foi bastante trágico, no sentido de que existia, de fato, uma grande assimetria, né? Interessava a ditadura supervalorizar o poder desses grupos, mas, na prática, de um lado, tinha o aparelho do Estado, e, do outro lado, você tinha algumas dezenas de homens armados, né? Que, embora alguns dispusessem de treinamento militar, as condições eram bem diferentes, né? Isso não pode ser esquecido. O texto do Marcelo Ridente também dedica um pouco ao MDB, né? O MDB, ele às vezes é visto, tem esse termo, eu acho até um pouco pejorativo, né? De uma oposição consentida. Mas o texto do Ridente aponta alguns momentos em que o MDB deu uma contribuição importante aí para tornar a tarefa da ditadura mais difícil, né? A solução do bipartidarismo ela é uma solução de ocasião. Ela foi pensada depois das eleições de 65, quando aliados do Juscelino Kubitschek ganharam em Minas Gerais e na Guanabara, né? Então, o MDB ele é um antipartido no sentido de que ele nasce para ser o que a Arena não é, né? O regime pensou a Arena, né? Pensou o partido do governo e o MDB era a oposição. Então, dentro do MDB havia uma variedade bastante grande, né? De pensamentos políticos, tanto que lá para os anos 80 o MDB vira uma espécie de frente, né? Tinha desde egressos do PCB até figuras mais associadas ao regime. O MDB ele passa um período difícil ali durante o milagre, né? E tem um momento aí de um pouco mais de enfrentamento com a anticandidatura do Ulisses em 74. Enfim, esse crescimento foi tão evidente, né, que alguns anos mais tarde o governo Geisel passou o pacote de abril quando sentiu que ia perder o controle do Senado, né? Então, de novo, aquela combinação
de elementos de coerção e construção de consenso, né? O governo Geisel, que dizia pretender uma distensão, manteve o Congresso aberto, coisa que outros presidentes da ditadura não fizeram. Mas quando perderam a eleição, quando eles podiam perder o controle do processo político, eles passaram o pacote de Abril, né, com aquela história dos senadores biônicos, enfim. Enfim, já os anos 80 foi um período de mais êxito eleitoral para o MDB, que conglomerou boa parte da oposição, pelo menos até o governo do Sarney, né? O governo do Sarney foi um divisor de águas, que o Sarney, embora tenha entrado no MDB aí no apagar das luzes, por conta da candidatura do Tancredo, o MDB ele acaba sendo muito associado ao Sarney, e aí depois ele vai perdendo esse espaço que ele tinha dessa atuação mais política, mais institucional. O texto também destaca a Frente Ampla, que é a organização dos ex-presidentes da República no estrangeiro, que é duramente combatida, até que proibida em 68, que parece um pouco exótica, né, quando a gente olha de longe. É uma união entre Juscelino, Jango e Lacerda, mas é uma lógica muito claramente do inimigo comum, né, que acontece nesse momento. O Lacerda, desiludido com a ditadura que ele ajudou a impor, né, ele vai ao encontro de duas figuras que ele combateu ativamente a vida inteira, né? E é evidente que aí havia uma ideia de retorno à democracia, mas que acabou não se consolidando. O texto também destaca, né, a Igreja Católica, o apoio, pelo menos da cúpula da Igreja, da BNCC, ó. Desculpa, gente, era CNBB, ao golpe, e evidente resistência das bases, né? Existem muitos casos aí de religiosos, alguns ligados à teologia da libertação, que abrigaram pessoas da luta armada, né? Alguns foram vitimados pela ditadura, foram assassinados. Então, de novo, aquela nossa missão de complexificar, né? Então, tem que entender que a igreja é uma instituição complexa, que existe uma diferença entre os cargos mais altos, né, vamos dizer assim, e os padres da base, enfim, tem que ver de maneira complexa. E o Marcelo Ridente destaca que a Igreja Católica, especialmente as bases, tiveram um papel importante aí no período da abertura, né? Lembrar de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Helder, enfim, e outras figuras que deram rosto para esse movimento dentro da Igreja Católica. O Marcelo Ridente também... eu pus essa imagem aí. No site do Senado, nessa referência que eu coloquei aí, há trechos do discurso do Ulisses, né? São recursos interessantes que podem ser trabalhados como documentos históricos, né? No sentido de que eles ajudam a entender um pouco a tensão que estava acontecendo. No caso aí, mais especificamente, da anticandidatura do Ulisses. E aí o Marcelo Ridente continua, ele fala da OAB, da Associação Brasileira de Imprensa, aí no sentido de que foram instituições que em alguns momentos consentiram o regime, em outros atuaram mais abertamente para limitar os seus poderes, né? Ele cita também o movimento estudantil, que foi duramente atacado desde o golpe. A sede da Uni foi invadida e destruída lá no Rio de Janeiro, e outras sedes de movimento estudantil também sofreram ataques, né? Eu me lembro agora do caso de Belém, salvo engano, em Natal aconteceu a mesma coisa. De fato, havia aí um entendimento de que os estudantes eram ameaçadores, no sentido de que se politizavam e queriam discutir as questões, né? As questões políticas. O Ridente menciona que houve uma certa reorganização até 68, que foi a última grande onda de manifestações, né?
que a mais conhecida é a Passeata dos 100 mil, mas, enfim, que um evento que vale lembrar é a tentativa de organização de um congresso da UNE lá em Biúna, que acaba gerando a prisão de vários dos líderes estudantis, como o Dirceu, né, e alguns outros. Só lá no fim dos anos 70, já numa perspectiva da extensão, é que começa a haver uma reorganização desse movimento. O Marcelo Vidente destaca também o sindicalismo, né? E aí ele destaca tanto um primeiro momento, ainda ligado ao sindicalismo pré-ditadura, né? Que vem de uma reação aos planos econômicos da ditadura, do governo Castelo Branco, que envolveram arroz salarial, né? Envolveram o combate à inflação por meio do ataque ao poder de compra da população, né? Basicamente. Houve aí, em 68, as últimas 2 grandes greves, né, de Contagem e Osasco, e aí uma retomada só realmente aí no final dos anos 70, e também a formação do Partido dos Trabalhadores, né, que aí uniu tanto lideranças do movimento sindical, quanto lideranças do movimento de base da igreja, né, quanto lideranças do movimento estudantil, enfim. Mas aí ele aponta também aí como um movimento relevante de oposição à ditadura. E alguns dessas oposições se organizam em partidos políticos depois que a ditadura, numa iniciativa do Golbery, né, tenta fragmentar o campo de oposição, permitindo várias legendas. Daí vem o PMDB, o PDT, o PT, enfim, que são partidos que são relevantes até hoje, né? Peraí que eu tive um... Pronto. Aqui a gente tem uma das imagens lá do Lula, que é a principal liderança, né? Lá no estádio de Vila Euclides. Num primeiro momento, eu acho que há uma impressão do empresariado de que o Lula ele é uma liderança com a qual é possível lidar, porque não traz um discurso revolucionário, né? Traz aí alguns ganhos para a classe trabalhadora, mas depois eu não sei se eles ficaram tão satisfeitos, não, com essa intenção de contornar o Lula, né? Mas, enfim, é um movimento importante. Há uma espécie de racha no sindicalismo, porque tem uma vertente do sindicalismo aí muito ainda ligada ao modelo varguista e que esse novo sindicalismo combate, né? Pronto, esse primeiro texto ele tem um pouco essa cara que eu acho que é importante de fazer um apanhado, né? E todas essas são referências que a gente pode utilizar em sala de aula, de novo com aquele intuito de complexificar, né, as leituras. É importante que a gente mostre que houve um projeto de construção de um Estado autoritário e houve setores da sociedade brasileira que não se curvaram diante desse projeto. Isso é muito importante de ser dito, né? Não só por conta de uma reverência à memória das pessoas que se dedicaram a isso, mas para ter um entendimento mais complexo do que é a sociedade brasileira, né? O segundo texto, ele traz uma perspectiva mais do que o autor, que é o Marcos Napolitano, um professor da USP, né, traz sobre a questão da resistência cultural. Esse é um conceito um pouco complexo, né, porque entra dentro do que é cultura. Então, o que seria uma resistência cultural exatamente, né? Esse material ele é uma espécie de texto de divulgação que esse professor criou para o Memorial da Resistência em São Paulo, né? Eu achei que ele era interessante porque ele ampliava um pouco esse primeiro panorama que o Ridente fez, né? O Napolitano fala algo que o Ridente já tinha indicado, que é do estilhaçamento desse domínio do PCB aí, ou pelo menos dessa referência importante dentro do campo da esquerda, né? E ele chama isso de o estilhaçamento da grande família comunista. E ele faz um exercício, ele constrói uma espécie de esquema, né, onde ele diz o seguinte: olha, deixou de haver o domínio desse modelo comunista, e aí é que a gente está falando especificamente
da ideia que o Partido Comunista tinha, da construção de uma cultura popular, né, de reverenciar por meio do cinema, do teatro, da música, aquilo que era legitimamente brasileiro, o que era do povo brasileiro, e aí há uma concepção específica de povo, um entendimento específico de cultura, não é? O que o Napolitano diz é que essa ideia que era dominante até o início dos anos 60, ela se divide, né, em várias frentes. Ele nomeou 4, né? Ele fala liberais, comunistas, a contracultura e a nova esquerda. E aí ele detalha, né? Ele fala que os liberais têm uma certa ênfase na liberdade de expressão. Aí eu me lembrei, por exemplo, de alguns jornalistas, né, que se opuseram à ditadura, principalmente por conta dos constrangimentos que foram colocados ao trabalho, né, deles, como é o caso do Carlos Heitor Coni, que perdeu o emprego lá no Correio da Manhã, enfim, porque estava fazendo umas colunas mais críticas ao Castelo Branco, foi perseguido, né? O Marcos Napolitano cita a presença de autores progressistas na Rede Globo, ou seja, a Rede Globo que cresceu durante a ditadura permitia, né, algumas exceções ali, com quadros de autores de novela claramente ligados ao Partido Comunista, como Dias Gomes, enfim. Pronto, porque aí havia uma ênfase na liberdade de expressão. Ele cita também uma certa continuidade, ou seja, parte da esquerda seguiu essa herança do campo nacional popular, dos comunistas. Aí eu lembrei de alguns exemplos aqui, só para ilustrar, né? Como o CPC da Uni, o Cinema Novo, enfim, aquela perspectiva lá do 5 vezes favela, do se correr o bicho pega, se correr o bicho come, enfim. É um pouco essa linha, né? Dessa estética e desse entendimento do que é popular. Eu vou me apressar aqui que meu tempo acabou. Ele alinha também o que ele chama de contracultura, aí já uma estética mais de crítica à sociedade de consumo. Talvez a gente possa estender a essa contracultura o próprio tropicalismo, né? Enfim, que tem uma estética mais diferenciada. Na música significou a adoção das guitarras, a mudança no visual, no que se vestia, né, na liberdade sexual, enfim, num claro diálogo com o que está acontecendo no mundo aí nos anos 60, 70. E ele fala também de uma nova esquerda basista. Aí ele está pensando num movimento social mais progressista, de base católica, nas pastorais, etc., que seriam um dos grandes contribuições para a fundação do PT, por exemplo, né? Que já tem uma ideia do que é o povo, ou do que deve ser, bem diferente do que tinha a esquerda antes da ditadura, né? Ele faz esse esquema, e eu acho que ele é útil não para que a gente pense de forma rigorosa. Esses modelos, eles se dialogam, né? Eles dialogam entre si, mas para que a gente veja essa pluralidade e entenda que elas convivem, né? Eu trouxe aqui algumas referências visuais que podem ser exploradas também em sala de aula, né? Como esse poema Bandeira, do Hélio Oiticica, ou seja, marginal seja herói. Eu lembrei do Raul também, né? Que toma um caminho aí de uma contestação mais, em certo sentido, mais radical, né? Do que era o capitalismo, daquilo que era a sociedade mais tradicional. Eu lembrei da Tropicália também, tem essa capa de álbum, mas uma história muito interessante de ser recuperada é a história dos festivais, né? Há documentários interessantes daquela disputa que havia entre se a música popular deveria ter violão, ou poderia haver guitarras, né? Movimentos contra a guitarra elétrica, uma coisa muito interessante, né? Que tinha muito a ver com a leitura de cultura que vinha da interpretação do comunismo, né? A gente não pode esquecer que esse processo todo está acontecendo durante a Guerra Fria, né? Então essas referências, elas eram ricas demais aí no debate. E uma das teses do texto que o Marcos Napolitano traz é que, como a esquerda estava cerceada
essa estética, nas mais variadas formas de contestação, elas eram um exercício simbólico de resistência, ele chama dessa forma, né? Ou seja, esses artistas, eles tinham no seu campo de atuação uma forma de afirmar, né, seus valores, enfim, e uma outra coisa para a sociedade brasileira. A gente pode lembrar que os artistas foram, né, alvo frequente da censura, muitos se exilaram, e isso é algo que precisa ser lembrado também em sala de aula. E aí, por último, só aproveitando esses 2 minutos finais que eu tenho, para a gente já ir para uma direção de abrir um debate, né? O que levar disso para a sala de aula? O que ensinar? Quais são os caminhos interessantes? Né? Uma dica eu já dei ao longo da minha fala. Eu acho que um caminho importante é complexificar a análise. É importante que os nossos meninos e meninas tenham entendimento de que a sociedade brasileira é uma sociedade que traz uma herança autoritária de muito longe, que é uma sociedade nascida do genocídio, da escravidão, de uma república implantada pelas elites. A ditadura não inventou nada disso, mas a ditadura adicionou uma camada a mais de opressão nesse construto, né? Nessa construção que era a sociedade brasileira. E essa sociedade produziu o golpe e a ditadura, mas também produziu essas formas de resistência. Eu acho que é isso que precisa ser levado, né? Ao mesmo tempo que houve quem produziu o regime, né? Havia os latifundiários, havia os interesses associados ao capital estrangeiro, haviam as elites que estavam no poder desde sempre, né? Esses grupos de privilegiados, né? Eles produziram o golpe, mas também houve quem desse a vida para combater o golpe e a ditadura. Eu acho que isso precisa ser narrado no espaço da sala de aula. E formas de abordagem, que aí é bem interessante. Eu considero particularmente ricas os recursos à história oral, levar trechos de depoimento, com alguns cuidados metodológicos, né, evidentemente, de contextualizar, de indicar. Eu me lembrei do relatório da CNV, da Comissão Nacional da Verdade, levar a trajetória de alguns desses estudantes, né? Levar a história de vida de líderes estudantis, né? que enfim, foram vitimados pela ditadura, que eram jovens que queriam um mundo diferente, né? Que eu acho que são coisas que podem criar identidade com os estudantes. Isso é muito importante. Há filmes também que são riquíssimos, né? Claro que sempre tem que ser problematizados, vistos como documento histórico, né? Mas que podem, às vezes, uma obra de arte, um filme, uma obra de arte plástica, consegue mobilizar, consegue emocionar, consegue fazer você argumentar de uma maneira mais eficiente aquilo que você está tentando levar. Para o fundamental, eu tive mais sucesso com os filmes que levam histórias de criança, como o ano em que meus pais saíram de férias, né? Mais recentemente, a gente teve o Ainda Estou Aqui. Algumas críticas são possíveis, enfim, a gente pode levar alguns problemas, mas são portas de entrada que eu acho que a gente pode explorar. A arte engajada produziu coisas muito interessantes. As músicas, né? Eu trabalhei durante muito tempo com músicas, né? Músicas como documentos históricos, para gerar pesquisa, para a gente tentar contextualizar essa produção. Eu trouxe aqui alguns exemplos, que eu acho que em sala de aula podem gerar referências interessantes para se discutir. Eu lembrei da criação dessa experiência estética do Arthur Barril, né? Das trouxas ensanguentadas que eram largadas em locais da cidade. Tem alguns vídeos interessantes, né? Que era uma forma de... Isso provoca, né? Isso, você olha para esse negócio e pensa, eita, que é isso, né? O que esse homem quer dizer com isso, né? E é muito potente, né? Tem esse outro exemplo aí do Cildo Menezes, né? Que se utilizava de carimbos nas notas de cruzeiro para trazer o questionamento sobre o que estava acontecendo politicamente no país. É uma forma brilhante, né, de arte engajada, enfim, que pode levar a uma série de
de debates interessantes em sala de aula. Então, assim, encerrando, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu acho isso. Eu acho que a grande missão que a gente tem nesse sentido é a de complexificar, mas também é de sensibilizar. Ensinar sobre os temas sensíveis e traumáticos é parte da formação humana integral dos estudantes. E aí existe uma tarefa de humanizar, né? Da gente trabalhar mesmo com essa empatia, com essa percepção dos horrores mesmo que o Estado autoritário pode produzir, como produziu tantas vezes ao longo da história da humanidade. É isso. Obrigada, Diego. Nós tivemos uma série de perguntas aqui ao longo da tua fala. Eu vou tentar te encaminhar 3 num bloco, e aí, se forem surgindo outras, o pessoal... tem uma colega que levantou a mão para querer também fazer a pergunta diretamente, tá bom? Muito obrigado. Tá bem, obrigado, gente, pela paciência, vocês me ouvirem aí numa noite de quarta, eu acho isso lindo, lindo. Não, muito obrigado. O professor Rafael, ele pergunta o seguinte, Diego, ele diz que, na sua fala, você vai apresentando que após o golpe há essa fragmentação da esquerda, né? E é possível afirmar, então, sobre a ótica, que houve fragmentação dos setores conservadores de direita com a mudança dos interesses ao longo da ditadura, e essa possível fragmentação da direita também pode ter contribuído para os consensos que foram sendo feitos pelos generais. Então, pensar um pouco essa articulação entre a fragmentação da esquerda, por um lado a gente identifica e reconhece, está presente nos textos indicados, e se houve também uma reorganização da direita e, por isso, também uma série de concessões que vão sendo feitas. A segunda pergunta é do professor Diógenes. Ele contextualiza, ele diz que trabalha em Pernambuco, né, e que ao longo dos últimos anos tem visto essa resistência dos estudantes a algumas temáticas, sobretudo de estudantes protestantes, e ele está como exemplo, inclusive, a questão da polêmica envolvendo o intervalo bíblico na escola. E aí ele queria saber como passar de um ensino de história que saia do burocrático, né, que o aluno está presente na sala apenas de corpo presente, e, de fato, possa mobilizá-los ou sensibilizá-los desse público de estudantes evangélicos. E a terceira pergunta da AXA. AXA, você gostaria de lançar? Abre o microfone. AXA. Se não sei se ela está conseguindo agora acessar. Eu teria só mais um aqui, Diego, antes de passar para a colega. Durante a sua fala, você vai trazendo para a gente esse cuidado para que a gente não torne essa discussão algo binário e maniqueísta, né? Quem é a favor, quem é contra, quem foi o herói, quem foi o vilão. E o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é um uso político, inclusive dos grupos negacionistas, em torno do que seria a luta armada. E uma redução muito no sentido de apontar para uma guerra. O Estado brasileiro reagiu a uma guerra porque já havia um movimento de luta armada e por isso era preciso resistir, porque de uma forma ou de outra haveria uma interferência. Então, Diego, se você pudesse comentar um pouco sobre os cuidados para a gente ter em sala de aula na hora de abordar essa temática, para não parecer que o poder do Estado está equivalente a esse poder exercido pela luta armada, no sentido de que não transformemos terrorismo de Estado em guerra, porque aí tem pesos distintos, né? Então, são essas 3 primeiras perguntas para a gente esquentar. Já tem outras perguntas que estão surgindo, nós vamos fechar esse bloco
para que a gente possa ir encaminhando. Massa. Eu agradeço muito as perguntas, foram interessantíssimas. Eu anotei aqui que eu queria me lembrar exatamente. Eu vou começar pela do Rafael. Rafael, existia alguma pluralidade na direita também. O que ocorre é que a direita em 64 se uniu como uma coalizão mesmo, que tinha interesses diferentes, mas eles se uniram em torno de uma ação comum. Essa característica ela é tão evidente e ela ajuda a entender a história da ditadura brasileira. Por quê? Porque esses grupos, né? E aí quais grupos eu estou querendo falar precisamente? Eu estou falando da direita da UDN, eu estou falando dos latifundiários, eu estou falando dos empresários associados ao capital estrangeiro, né? Estou falando da cúpula da Igreja Católica, que se uniram contra o governo João Goulart. E, claro, o oficialato das Forças Armadas, né? De forma decisiva, que, em sua maioria, apoiou o golpe. Eu digo isso, precisa ser dito, porque quando houve o golpe, os primeiros punidos foram os próprios militares. Parte importante dentro de militares das Forças Armadas foram aposentados, foram demitidos, enfim, porque eram militares de outras orientações políticas, né? Esse caráter de coalizão ele é muito importante para compreender a ditadura brasileira. Por quê? Porque esse grupo que derrubou o Goulart não tinha um projeto de país unívoco, único. Não tinha. E eles disputaram esse projeto depois do golpe. Então, vamos lembrar aqui de alguns fatos interessantes. Por exemplo, uma parte de uma centro-direita, direita mais liberal, achava que ia ter eleições em 65. Eles achavam que iam tirar o João Goulart, porque não gostavam dele, enfim, e que ia ter eleições de novo, que queriam o Carlos Lacerda presidente, que queriam até o Juscelino presidente, certo? E que depois foram tomados de assalto porque os militares não devolveram o poder, né? E então, assim, existia uma direita que era uma direita, digamos assim, liberal-democrática, né? O que não quer dizer que não fosse autoritária, porque apoiou o golpe, mas que entendia que os conflitos na sociedade tinham que ser resolvidos de uma forma, pelo menos aparentemente, mais democrática, né? Mas você também tinha setores mais radicalizados, que achavam que tinha que ter uma ditadura mesmo, enfim. E quando passa o golpe, essa coalizão vai se desfazendo. Inclusive dentro das Forças Armadas, isso precisa ser dito. Por isso que eu mencionei em algum momento aqui que há analistas que apontam que a história da ditadura é a história de um grupo mais radicalizado que toma o poder com Costa e Silva e só devolve depois que um grupo dito mais moderado, aí tem que ter muitas aspas, né? Porque, enfim, moderado é um termo bem problemático, mas um grupo que entendia que em algum momento os militares tinham que devolver o poder para os civis, né? Enfim, essa é uma das vertentes analíticas possíveis de se compreender a ditadura e é bem relevante. Então, é importante compreender o que essa direita estava falando também, né? Desculpa, caiu. Então, houve certa fragmentação, sim, das direitas, né? Muito bem pontuado por você. A segunda questão que Diógenes traz é uma questão decisiva. Por quê? Hoje, a gente está vivendo um momento um pouco menos tenso nesse sentido, mas quem esteve na sala de aula nos últimos 10, 15 anos sabe que a sala de aula foi um lugar constantemente atacado, né? Escola sem partido, uma galera que vai para as redes sociais para constranger os professores.
E esse lugar, somado a uma desvalorização quase estrutural da carreira docente no Brasil, tornaram a docência um lugar menos atrativo do que era. Os números mostram, né? Está cada vez mais difícil convencer os jovens a seguir a docência, enfim. Isso me entristece muitíssimo, porque eu sou uma pessoa que, como vocês, pela dedicação de estar aqui 8 horas da noite ouvindo, tenho certeza que também se entristecem ao ver isso, né? Porque a gente sabe do potencial transformador da educação. Aí, sabe, Diógenes, o que eu tenho acreditado ao longo desses anos? Que a gente vai construindo uma relação de proximidade e humanizadora com os nossos estudantes. E que esse lugar que a gente vai construindo permite que a gente enfrente esses temas mais difíceis, complexos, delicados, de maneira mais consistente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vai construindo com esses estudantes, buscando aproximar, construindo que a história é uma ciência que é baseada em pesquisa, eu acho que a gente tem mais chances de êxito, mesmo com esses grupos mais resistentes. Entende? Eu quero dizer que, infelizmente, a gente vive um contexto que a nossa escuta não está dada, ela vai sendo construída. A gente, às vezes, entra em salas de aula que os alunos não querem aprender, eles não querem lhe ouvir. Simplesmente assim. Dependendo do contexto que você trabalha, essa é a realidade de quase todas as turmas, enfim. E existem poucas coisas mais entristecedoras para um professor, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei em contextos assim, é horrível, né? Você se sente ultrajado, é horrível, você se dedica muito, faz mestrado, faz doutorado, você quer se aproximar e às vezes não tem essa abertura. Então, assim, eu reconheço que é complexo, mas eu acho que o caminho que eu vi mais êxito nos contextos que eu atuei foi o de apostar nessa construção humana, sabe? Para que o teu aluno, quando lhe confronte, se ele fizer isso, sobre questões, ele faça sabendo que ele tem uma pessoa ali, entendeu? Ele não corporize em você uma política partidária, ele veja uma pessoa ali, né? Uma pessoa que ele conhece, que está, enfim, com quem ele tem vínculo. Eu acho que esse lugar privilegiado da docência é um dos grandes bastiões que nos restam, assim. Eu acho isso, é real, assim. Volto a dizer, digo isso reconhecendo a complexidade, viu, Diógenes? Mas eu acho que a gente tem que apostar nessa construção afetiva, essa construção de transparência com relação aos métodos de crítica dos documentos históricos, de reconhecer as complexidades. Aí eu acho que a gente tem mais condições de enfrentar os negacionismos, de enfrentar essas visões muito empobrecedoras de que a escola é um lugar que doutrina. Minha gente, vá dar aula no sexto ano, a gente não consegue fazer nem que o menino sente. Que dirá? Enfim, estou brincando, mas o que eu quero dizer é que é um pouco para fazer um deboche, né, dessa visão que só tem o intuito de desconstruir o caráter humanizador mesmo da docência. E tinha uma última questão que foi a Aline que encaminhou, que há um certo uso político do que seria a luta armada, né? No sentido de que às vezes cai na sala de aula um discurso que é o discurso dos militares, que é o de que o Estado brasileiro tinha que responder a uma guerra, né? Dentro da discussão da ditadura argentina, eles chamam isso de teoria dos dois demônios, né? Que é um lugar muito comum desses militares em ditaduras pelo mundo, de dizer que teve de haver uma ditadura truculenta porque os caras na esquerda também não estavam andando com flor na mão, né?
como disse a Aline muito bem, e eu mencionei também ao longo da minha fala, essa é uma visão que esconde, que dissimula uma enorme assimetria que havia entre o Estado brasileiro e algumas dezenas de guerrilheiros, né? Algumas dezenas de pessoas que estavam na luta política de uma maneira muito brava, mas que havia um evidente desnível, né? A gente tem que levar o seguinte questionamento: e qual é a função do Estado? O Estado é a instituição que tem que destruir corpos, né? Tem que eliminar, tem que... É essa a função do Estado, né? É isso, né? Enfim, eu acho que a questão é fazer uma certa denúncia de que esse argumento é falacioso. Essa que é a questão. Não se sustenta. Havia aí uma nítida, né? É nesse sentido que o Carlos Fico sustenta que a luta armada foi um fato histórico menor. Ele não usa essa palavra, mas o que ele está querendo dizer é isso. Olha, perto do que... A luta armada não chegou perto de derrubar a ditadura. Né? Não chegou. A ditadura terminou porque os militares deixaram o poder. É isso. E deixaram com todas as garantias de que não seriam questionados, né? Que não seriam julgados pelos crimes. Né? A lei da anistia, ela foi isso. Ela foi esse acordo. Né? Enfim. Então, eu acho que a gente precisa, quando ensina sobre esse assunto, indicar com fatos que essa é uma versão falaciosa da história e que ela atende a interesses de quem defende a memória da ditadura. Obrigada, Diego. Já várias pessoas aqui te parabenizando. A Elba destaca o que você traz no final dos seus slides, da importância de trabalhar com as fontes históricas, porque daí, né, não é algo da cabeça do professor, mas é percebido, identificado, analisado a partir de fontes que foram produzidas nesse contexto, ou mesmo a posteriori, se a gente trabalhando com as memórias. E aí eu queria trazer uma última pergunta, Diego. Não sei se mais alguém tem questionamentos. Se tiverem, podem aproveitar. Nós estamos nos minutos finais. Mas eu queria trazer mais uma pergunta. Né? A gente acabou de falar sobre esse cenário da reabertura, de uma reabertura negociada, né? E de que maneira que a gente pode provocar também os nossos estudantes para a importância da participação política, mesmo diante de um cenário em que houve um movimento de negociação, de modo a não tornarmos menor a participação política do cidadão comum, da população, que muitas vezes não está ali vinculada a partidos políticos, mas que se engaja em torno de algumas pautas. Como que a gente pode, ou que caminhos pensarmos para, ao abordar esse movimento de transição entre ditadura e democracia, demarcarmos a importância e a relevância também da participação política desse dito cidadão comum, mesmo que ele não venha derrubar o regime, mas a importância, a necessidade de nos engajarmos nessas lutas políticas, independente do resultado imediato que isso possa vir a ter. Né? Olha, Aline, eu queria fazer um comentário rápido e aí eu entro na resposta à sua pergunta. O comentário que eu queria fazer é sobre o comentário eu estou vendo aqui quem foi que falou, peraí, de Elba, né, que é com relação às fontes. Olha, Elba, eu estou convencido de que a gente está vivendo um tempo que há negacionismo contra o discurso científico. Então, a gente precisa levar esse diferencial do trabalho com os documentos, com o exercício de contextualização, de interpretação para a sala de aula, porque ele traz uma vantagem metodológica, que é explicitar diante dos olhos do aluno como é que você constrói o conhecimento histórico. Claro, de maneira mediada, dentro da situação de ensino, né? Mas que o teu aluno
isso não vai ser feito em 2 aulas, isso não vai ser feito em uma aula no início do curso e depois nunca mais. Tem que ser contínuo, para que o teu aluno perceba, ao longo do teu curso de história, de 1 ou 2 anos que ele seja seu aluno, que aquilo que ele está diante dele é uma prática científica, não é uma opinião, certo? Então, eu acho que essa transparência, ela é fundamental. E eu acho que ela, por ser num contexto escolar, ela tem que ser construída junto de uma afetividade, de uma aproximação, no domínio dos saberes da experiência, né? É isso. Que só nós, como docentes, que nenhuma inteligência artificial é capaz de mobilizar. Somos nós, como categoria, com experiência docente, de chão de sala de aula, que podemos saber o caminho. É isso que eu queria fazer esse comentário, que eu acho importante. Pelo menos eu entendo assim, viu, Aline? Com relação ao que você falou, da redemocratização e da luta política, né? Eu acho que um jeito bem legal é trazendo exemplos. Então, vamos botar esses meninos para conhecerem o que esse país virou na época da Constituinte, as pessoas mandando projetos, a participação das mulheres na Constituinte, a participação do movimento negro, a criação do SUS, né? As diretas já, sabe? Esse repertório que ele é um pouco óbvio para a gente, no sentido de que a gente tem na nossa memória da nossa experiência de vida, do nosso tempo de vida, né? A gente se lembra de muitas dessas coisas. Esses meninos não, né? Esses meninos são filhos do Plano Real, depois do Plano Real, né? É uma galera que já nasceu no século XXI, né? Então, assim, eles não têm a mesma conexão emocional com a memória da redemocratização que a nossa geração tem. Não tem. Então, eu acho que a gente precisa, nesse sentido, reforçar o repertório, né? E levar. Você tem que saber que esses direitos que trouxe a Constituição, que trouxe depois a estabilização da moeda, que trouxe os programas sociais, enfim, isso foi conquistado com luta política, como tudo na história, não é? Então, eu acho que mostrar isso é importante. Maravilha, Diego. A gente tem uma última pergunta do Paulo. Paulo, você consegue abrir o microfone? Paulo? Não sei se ele caiu a conexão. Eu vi que ele tinha levantado a mão, não é? Bem, não está aparecendo aqui. Se você conseguir em algum momento levantar a mão, Paulo, fica à vontade, tá bom? Diego, enquanto isso eu queria agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil numa quarta-feira no terceiro turno, com a série de demandas que a gente tem, mas foi fundamental para a gente ter essa aula, esse momento de discussão contigo. Os textos continuam disponíveis. É interessante você chamar a atenção para o uso das fontes. A gente, inclusive, vou estar antecipando aqui, a equipe que está organizando o curso montou um catálogo com sugestões de filmes e de livros. São 2 catálogos, aliás. Então, nesse catálogo, a gente vai estar disponibilizando essa semana para vocês no Moodle. No catálogo de filmes, por exemplo, vocês vão conseguir acessar, ver o título da obra, a sinopse e onde ela está disponível. São mais de 80 páginas de material. E um catálogo de livros também, livros que estão digitalizados, artigos, materiais que nós organizamos para compor uma biblioteca para quem deseja continuar na pesquisa, aprofundar, utilizar também em sala de aula. Então, esses materiais, esses 2 catálogos vão ser disponibilizados essa semana para que vocês possam aprofundar ainda mais nessa discussão, e também a sugestão de 2
acervos, o acervo do Memórias Reveladas e o acervo do DHNet, para que vocês possam também estar tendo acesso à documentação e trabalhando com essas fontes em sala de aula. Então, acho que casou super bem a discussão que você nos propôs, que trouxe para a gente na noite de hoje, e a dinâmica que a gente estava pensando para essa semana, disponibilizando esses catálogos. Eu só tenho a agradecer, Diego, dizer que foi uma excelente noite, e te passar para as suas palavras finais, a gente concluir. Acho que o Paulo não conseguiu abrir o microfone, a gente vai encerrando, então, por aqui, nossa gratidão por essa possibilidade. Nada, eu que agradeço, Aline. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, né, por considerar o meu trabalho e a minha contribuição nesse curso. Eu acho, gente, que a gente tem que se somar, é isso, né? Ocasiões como essa, os cursos de extensão, pós-graduação, a gente simpósios, a gente precisa ver como oportunidade não só de aprimorar a nossa prática científica, a nossa experiência docente, mas de nos aproximar, né? Nos mobilizar, trocar perspectivas. Então, eu, pelo menos, toda vez que tenho um encontro como esse, eu durmo mais tranquilo. eu me sinto menos só. E eu acho que isso importa muito. Então, eu queria agradecer mais uma vez o tempo de todo mundo e especialmente a Aline pelo convite. E a gente vai construindo uma rede, um coletivo, um pequeno coletivo com um interesse comum, né? Na hora que a gente traz essa discussão sobre a ditadura, não é à toa, a gente acredita que é preciso ensinar sobre isso, é preciso aprender, é preciso ensinar sobre isso, para que a gente possa fortalecer a luta democrática. A gente só consegue esse engajamento quando a gente trabalha isso e que trabalha com profundidade. Está perto da gente temporalmente e muitas vezes para essa geração com quem a gente está trabalhando é algo completamente distinto, foi antes deles nascerem, né? Então, engajar-nos numa pauta comum é muito bom, a gente vê esse coletivo se formando. E aí tem vários colegas, Diego, reforçando a importância e o ânimo que traz a tua fala na noite de hoje, né? Então, gente, obrigada, Diercley, pelo reconhecimento. A ideia é essa, cada semana a gente vai agregando uma camada a mais, uma temática específica, e a gente espera chegar lá em setembro, tendo um conjunto de materiais para serem desenvolvidos em sala de aula, replicados, publicados, é esse nosso anseio. Gratidão a todas as pessoas que continuaram até aqui. Eu vou encerrar a gravação e ao longo das semanas vocês recebem a gravação, os catálogos e os encaminhamentos para a semana que vem. Um abraço, gente. O material de leitura também, na semana que vem, pensando o milagre econômico, as questões, a política econômica da ditadura. Então, os textos já estão disponíveis, tá bom? Um abraço e até mais.